mais um episódio do nosso podcast O Meu Restaurante, que conta a história de pessoas que trocaram os campos de Paredes de Cora pelas ruas de Lisboa. Eu sou a Tânia Ferreira e tenho comigo o meu irmão, porque eu vou de férias, que vai contar a história de um proprietário corense que se encontra em Luanda. Bom Natal! Bom, a minha irmã esta semana está de férias, portanto mandou-me a mim vir fazer aqui este programa, o meu restaurante, hoje uma edição muito especial. Porquê? Porque estamos no Hotel Trópico, em Luanda, e temos um convidado muito especial, o Vítor Ferreira. Obrigado. Vítor, gostava de começar aqui também por recuar às tuas primeiras memórias em Paredes de Cora. Se pudesses falar aqui um pouco também sobre aqui as tuas memórias de infância, como é que foi nascer e crescer em Paredes de Cora, a tua família, os teus irmãos. Epá, memórias são muitas. Cresci no lugar do Cambeiro, em Água Longa. Criança até aos 12 anos. Me recordo de tudo da minha infância lá, mas saí de pequenino para Lisboa, né? Para trabalhar. E o que é que tu te recordas mais desse período da infância em Paredes de Cora? Epá, a minha infância foi trabalhar no campo. Eu trabalhava no campo, eu estudava. Era a minha infância. Quantos irmãos é que tens? Somos seis. Seis. Tenho. E quantos deles é que estão em Cora e quantos é que estão em Lisboa? Pá, em Cora tenho dois. A minha irmã Isabel, o meu irmão Zé Manel. Ok. E, portanto, estudaste até aos... Fiz o 6º ano de escolaridade. Ok. Os meus pais não tinham possibilidades, então, pá, queres ir para Lisboa? Uma pessoa está aí, só regar o milho, cavar batatas. Disse, não, vou para Lisboa, vou rascar. Então fui para Lisboa. Comecei a trabalhar na hotelaria com 12 anos. Okay. E ainda te lembras da primeira vez, do primeiro dia que estiveste que foste para Lisboa? Perfeitamente. Como é que isso foi? Perfeitamente. O meu pai me ofereceu uns sapatos, me levou no autocarro diretamente para Lisboa. Cheguei em Lisboa, fui recebido por uma família, por umas pessoas que eu considero minha família, que foi o Sr. Silvino Bento. Dormi na casa dele, em Alvalade, e trabalhava no restaurante dele, no Manaus. Me recordo perfeitamente como fosse hoje o primeiro dia desse senhor, como fui recebido, e a partir daí a minha vida foi em hotelaria. E isso foi em que ano? 1988. E quais foram as tuas primeiras impressões de Lisboa? Ia mesmo com os olhos fechados, mano. Não... Era tudo diferente, tudo diferente. Mas nós fomos obrigados rapidamente a adaptarmos. Eu estou a trabalhar, por exemplo, os meus pais nós vivíamos todos numa quinta, éramos os herdeiros. Nós vivíamos do que cultivávamos. Os meus pais tiveram aquele esforço para a gente estudar um mínimo, saber ler, escrever e depois fazermos a vida, porque não havia possibilidades. Já tinhas irmãos em Lisboa ou não? Tinha o meu irmão mais velho, o Zé, o Frederico, sim, estava em Lisboa, mas aquelas distâncias, um gajo era miúdo, era mesmo só aquele caminho Alvalade, Avenida Conde Albon, era trabalhar, restaurante, casa. Tu ficaste a viver na casa do Sr. Silvino durante quanto tempo? Ainda foi 2 ou 3 meses. Depois arranjei um quarto e comecei a viver num quarto. E aonde é que era o quarto? Avenida Marquês de Tomara, nunca me esqueço. Okay. Um terceiro andar, aquilo era um luxo, naquela altura, trabalho. E como é que foi chegar ao Manaus, começar a trabalhar num restaurante? É assim, estávamos a lidar com pessoas humildes, pessoas simples, só que não era fácil. O restaurante daquela altura enchia muito, era muito trabalho aquilo. A gente entrávamos de manhã, saíamos à noite, era mesmo só, era um ritmo. Depois fomos começando a aprender mais, adaptámos mais e a vida começou a mudar. Sentiste muito impacto? Muito. Estando da família, viver sozinho. Estás a perceber? Não foi fácil, foi muito difícil. Eu saí da aldeia do Cambeiro, do lugar do Cambeiro, da Água Longa, saí para Lisboa com 12 anos. Até hoje.
Até hoje eu nunca precisei de ninguém na minha vida. Foi mesmo só luta, 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 luta. E hoje estou aqui em Angola. E lembras-te de alguma história com alguém de Paredes de Cora durante esses teus primeiros anos, quando vieste para Lisboa, assim que Tenho. Eu tenho uma vaga ideia, não tenho a certeza. O Ricardo Luís Araújo. Não, o Ricardo Luís Pereira, né? Ricardo Araújo Pereira. Ricardo Araújo Pereira, que hoje é um cómico, um famoso do caralho. Nós éramos putos nos Santos Populares em Lisboa. Esse gajo nos fazia rir, mano. Só anedotas. Nós íamos para o Motos, era só anedotas. E hoje vemos onde é que ele está. E por acaso tem essa recordação em memória. Nós éramos putos com 16, 17 anos. Mas essas festas eram onde? Estávamos a falar. Eu tenho umas festas assim no Minho que apanhei-me com ele, que eu tinha um primo dele que era muito meu amigo. Tipo, Vila Nova Cerveira, Covas, aquela zona ali. Mas em Lisboa, nos Santos Populares, às vezes tínhamos almoços de dias de folga, almoçávamos juntos. Me lembro perfeitamente, esse ao menos fazia rir na altura, mano. E hoje vês como é que ele está, né? Tenho essa recordação. Pá, muitos anos passaram e agora não tenho noção, não... mas tenho muita recordação dele. Ok. Então, mas não foste ver com o teu irmão, portanto ficaste num quarto, ficaste a trabalhar no Manaus quanto tempo? Ainda fiquei lá uns anitos. Ainda fiquei lá quê? Eu fiz a primeira fase, fiz lá 2, 3 anos no Manaus. Depois fui trabalhar com o Joaquim Ferreira. Também num familiar do... Aquilo era quase tudo família, né? E depois a partir daí... Mas ainda te lembras quando é que foste trabalhar, portanto, para a rampa? Não. Eu fiquei, sim, o restaurante da rampa. Eu fiquei 3 anos no Manaus, agora... Não, eu tinha 12, 13, 14, 15, 16, 4 anos no Manaus. Depois fui trabalhar para a rampa. Pô, Joaquim, como é que se dá essa passagem? Epá, era o saldo que querias dar, as pessoas do Manaus, os donos do Manaus na altura ficaram chateados. Havia essas guerras também, porque um roubou o outro empregado, o outro ficou com o outro empregado. Havia um bocado desse impacto. Mas eu levei na boa, porque eu também queria crescer, né? O ser humano muda para melhor. E foi esse o objetivo de eu sair. Entretanto, eu depois do Ferreira, eu andei ali num restaurante ou outro, mas depois quis crescer um bocado. Não, eu depois do Ferreira, do Joaquim, voltei ao Manaus. Então, mas antes de Estava-me a esquecer, como é que foi mudar para uma zona totalmente diferente? Não é? Você estava, mas nas avenidas novas foi todo no lembro. Acabava quase por ser tudo igual. A gente era a trabalhar no balcão, nas mesas, não passávamos daquilo. Era cozinha, balcão, mesa, era trabalhar. Mas aquilo que foste fazer por a rampa era muito diferente daquilo que já fazias não? Praticamente idêntico, tudo idêntico. Porque estamos a falar de restaurantes também, que eram diferentes. Sim, o Manaus era uma casa que trabalhava muito, era uma coisa maior. Sim. Mas a atenção que a rampa era uma coisa pequenina, mas era uma coisa top. Aquela rampazita ali, era muito top. Nós na rampa aprendemos cozinha. Eu no Manaus trabalhava no bar, né? No balcão. Mas quando fui para a rampa, aprendi logo a cozinhar. Aprendi a servir à mesa. Era só eu e o Joaquim, praticamente. Ok. E ainda coincidiste com o teu irmão, com o Vidal, lá ou não? Não, foi quando eu saio, foi quando o meu irmão a seguir é desafiado para lá. Ok. E ele antes estava em Paredes de Cora e... Não, o meu irmão Vidal trabalhava na Lontra. Ok. Acho que ele da Lontra passa para o Joaquim, para lá. Ok. Então tiveste quanto tempo na rampa? 3 anos, por aí. Porque depois regresso ao Manaus. Do Manaus vou para a tropa. Não, eu do Manaus, eu regresso. Não, eu da rampa fui trabalhar numa casa de um conterrâneo nosso também, o João, que era na da Maia de baixo, que era a gruta. Foi assim. Eu dali, eu já me vejo, já passou muitos anos, mas eu daí, não, eu vou para o Manaus, do Manaus eu fui para a tropa. E quando, depois da tropa, regresso ao Manaus outra vez. Mas tudo espaços de 6, 7 meses. E depois, quando estou no Manaus, fiquei lá uns 6 ou 7 meses, e foi quando eu disse, tenho que dar um passo, queria aprender mais um bocadinho de hotelaria. E foi aí quando eu começo a tirar a formação de hotelaria, eu comecei no restaurante que já não existe, que é o Grande Gatsby. Ali na Vila António Augusto que era. Como é que chamava o senhor? Que foi um dos primeiros barmans a ir ao Mundial. Antero Jacinto. Casado pela filha do dono do restaurante da polícia, a Cristina. Nunca mais os vi também, já passam 20 anos, mas tem a minha história foi assim. E depois daí que eu desenvolvi, tirei formação de bar,
epá, tinha um sonho que era trabalhar de noite. Então comecei a trabalhar nos barrios. Ok. Então, quanto tempo é que tiveste no Manaus antes de começar, antes de passares para Eu saio da tropa que eu tivesse o quê? Menos de um ano. Isso tudo aconteceu em quanto tempo? Epá, eu saí da tropa com 19 anos, 20, 21, 22, tipo 2 anos. Coisa. Então, e como é que foi passar de trabalhar em restaurantes tradicionais, de gastronomia tradicional portuguesa, para ir trabalhar para a vida noturna? Vida noturna, pronto, era vida noturna, porque nós, aqueles horários iam até às 2, 3, 4 da manhã. Eu queria aprender algo mais. E então comecei nos coquetéis. Ok. E foi aí quando eu tive a formação e comecei no Old Vic, um bar em inglês que existe ali por trás do Hotel Roma, que ainda existe, que é um bar top. Depois tive um sonho que era abri um bar no Bairro Alto, na Rua da Rosa. Mas quanto tempo tiveste Nesse por 6 anos. 6 anos, sim, por aí 5, 6 anos nesse bar, no Old Vic. Fui um menino ali. Fui um menino, fui muito considerado. E mas em que é que achas que isso de alguma forma te ajudou depois a ser o profissional que hoje tu és e levou depois a montar aqui outros projetos pessoais? Não, porque eu depois de bar, eu deixei ali um bocadinho à noite e volto à vida, à restauração diurna, né? E aí estamos em que ano? Eu já passo aqui em 16, 18, 19 anos. Nós quando vamos trabalhar para a hotelaria, nessa altura, nós aprendíamos a trabalhar a cozinha, a temperar carnes, no caso do Manaus, trabalhar com o marisco. Eu nesse espaço, eu tive na noite uns anos bons, aí 12, 13 anos na noite. Depois disse, não, depois entretanto fui pai e a minha mulher me encostou à parede, ou escolhia o filho, que é o meu filho Rodrigo, que está comigo agora, vive aqui comigo, ou a vida da noite. Então optei por ir para a vida de dia. Então, agora recordo, a primeira casa que eu fui trabalhar, quando deixei a noite, logo a seguir, foi para o Sr. Armando, que tinha uma pastelaria ali ao pé do Marquês de Pombal, na Bancampo. Cabacinhas? Cabacinhas. Fui para o Cabacinhas. Acho que fui considerado dos melhores empregados daquela casa. Quanto tempo é que lá tiveste? Tive um ano e tal. O Cabacinhas, mas que é do Sr. Armando. O Sr. Armando neste momento até acho que está em parede de cor. Eu costumo falar com ele às vezes. Ele está em parede de cor. O Cabacinhas. Depois do Cabacinhas, epá, eu já era um bocadinho cobiçado, me desafiava para trabalhar em boas casas marisqueiras mesmo. Ok. Diz-me uma coisa. Até chegar a essa altura em que vais para o Cabacinhas, como é que era a tua relação com Paredes de Cora? Voltavas lá de férias? Sim, sempre ligado a paredes de cor, sempre. E ainda hoje estou muito ligado, mas é por telefone. Ias lá de férias, tinhas sempre no verão. Aliás, o que eu digo ao pessoal, isto que estamos aqui a falar agora, eu digo aos meus amigos, eu nasci no campo e com 12 anos fui para Lisboa trabalhar num restaurante. E a maior parte das pessoas não acreditam. Ok. E durante essa fase, deves ter muitas histórias para contar, principalmente quando estiveste a trabalhar na noite. Mas histórias complicadas. Alguma história que tu achas que. Uma história que tenha marcado, No, jamais te esqueças? sim, por exemplo, no Old Vic, quando eu trabalhei lá esses anos, que era uma casa muito frequentada, tudo o que era jogadores de futebol, tudo o que era presidentes, lidei com esse tipo de gente todo. E fizeste alguma amizade especial com alguém desse mundo? Sim, fazia-se, mas era aquela fase que um gajo trabalhava lá. Depois, entretanto, as pessoas já eram pessoas mais velhas também. Tipo, havia um senhor que era o Carlos Seixas, o Zé Manuel Cacostano, estava ligado ao Mimo Giga. Sim. Nem sei quanto que idade é que esses senhores devem ter, mas já deve estar com 80 e tal anos. É só aqueles anos que estamos a trabalhar, que atendemos eles, há muita ligação. Muitas pessoas que eu conheci já morreram. Eu conheci milhares de pessoas. Na minha profissão, esquece. Milhares de pessoas. Eu às vezes até paro para pensar e começo-me a lidar aquele senhor, o capitão, aquele senhor, sei quem, mas começo assim a pensar, foda, como é que é possível? Os anos passam, eu ainda estou aqui vivo, é verdade isto. Eu tenho 51 anos, 39 anos de hotelaria, praticamente. Quantas pessoas já não passaram amizades, casais, famílias, tudo, tanta monte, milhares de pessoas. E voltando aqui, portanto, a essa fase, antes da tua mulher ter mostrado aqui a Ampoia, alguma história engraçada que queiras contar? Epá, era engraçado, era sempre, eu era barman, né? Era engraçado, como é que eu vou explicar?
há muita história, mas também não convém falar muito delas. Mas há muita história, daquelas histórias, né? Não dá para me estar aqui a explicar. Mas tem uma história que eu lidei com umas pessoas. Isto já não foi, isto foi no bar que eu abri no Bairro Alto. Maçonaria, pessoas ligadas à maçonaria. Eu nunca me passava, só depois de assistir reuniões. Tu assististe a reuniões da maçonaria? Então tinha uma sala privada e eu era tão. É que juntava as pessoas e as pessoas comecei a fazer lá organizações. Foi uma coisa que nos surpreendeu muito. Da maçonaria no bar onde tu trabalhavas? Existia uma sala privada onde eles faziam lá reuniões deles. Ok. Aí tem muita história, mas não dá para falar. Ok. Muita história. Ainda foi muito tempo, muita reunião. Ok. Então voltamos agora ao Cabacinhas. Portanto, tirando a parte em que tu estiveste a trabalhar, né, na vida noturna, basicamente tu trabalhaste só em restaurantes de corenses. Sim, praticamente, sim, pessoas ligadas lá. Muitas diferenças entre esses restaurantes onde passaste ou não? Não havia, agora já sei, mas na altura não. O Manaus, a Lontra, a Cova Funda, a Estrela do Chile, era tudo muito parecido, tudo muito parecido. Os restaurantes dos nossos conterrâneos que abriram na Amadora, Benfica, era tudo muito parecido. Era bacalhau cozido com grão à segunda-feira em todos eles, e borrego assado no forno. A sério. E ao domingo cozido à portuguesa, meu. Todos os restaurantes, todos estes restaurantes, o pessoal do Minho, o pessoal da nossa terrinha, mas na segunda-feira bacalhau cozido com grão. Mas esquece, todos eles. Ok. Boa. Então, e portanto, estamos no Cabacinhas. Eu gostei muito do Cabacinho, eu gostei muito daquele senhor Armando. Estamos em que ano? Eu me perdi todo agora, sei. O meu filho tem 21, foi não, há 20 anos atrás. Está por aí. Sim. Portanto, 19 anos. 2005. Sim, por aí, sim, por aí. Ok. E eu gostei muito, passei. E gente muito boa. Estava lá o Jorge na altura, estava o daquele do Abreu também, que é lá da Água Longa. David? É o David, sim. Um Aldo, sim, o David. Que acho que lá não está. Mas pessoas espetaculares. É pessoas da nossa terra. Um gajo chega ali, estás num ambiente familiar. Que a hotelaria era mesmo feita por nós. Pelos minhotos. Não, pelos courenses. A cidade de Lisboa foi muitos courenses. Depois começou a ver o pessoal de trás dos montes, mas isso foi mais depois. Mas no início, os restaurantes mesmo eram os courenses. Olha, e entretanto, os teus irmãos também começam a vir. Começam a ouvir, sim. Eu tinha cá o Zé Manel tinha passado por Lisboa, mas basou, foi-se embora. Depois veio o Vidal, o Salvador. Sim, tivemos, mas nós estávamos todos juntos, praticamente. Era tudo ali em Manaus, o Chile, a Cova Funda de Chile, Manaus, a Lontra, aquilo era o nosso recreio ali. Portanto, durante as folgas, durante os Sempre juntos, sempre almoços, sempre íamos muito para os alunos da Apolo Portir, aquilo era a loucura na altura. Já passou muitos anos, já foi muitos anos. Mas eu me recordo de tudo, há coisas que eu não esqueço, mas se a gente começar aqui a falar, vem-me à memória. Ok. Então, e depois do Cabacinhas? Depois do Cabacinhas eu sou desafiado para ir trabalhar para Odivelas. Foi Odivelas. Pronto. Marisqueira, como é que é aquilo? Ribeirada. Há uma casa que também trabalhava. E foi aí que eu me dedico mais a marisco. Depois foi na Ribeirada. Quanto tempo estiveste lá? Na Ribeirada tive 1 ano e tal. Por aí 1 ano, quase 2 anos. Muito diferente daquilo que era a realidade que me dizias, não É quase tudo igual. Tendo em conta que se tratava de uma marisqueira. Mas é porque os restaurantes que nós trabalhamos, tipo a Rampa, tipo o Manaus, tipo a Londra, além de ser restaurante com pratos do dia, tinha marisco, tinha sapateira, tinha camarão, tinha ameixa, tinha o marisco todo. O marisco foi a nossa praia logo no início. Logo no início foi os mariscos. E foi quando eu vou para essa marisqueira de Odivelas, onde também ganhei de uma boa fama. Ok. E tiveste lá quanto tempo? Eu digo, na marisqueira em Odivelas tive, eu penso que depois de 1 ano e tal. O passo que eu dou, depois da marisqueira, foi abrir um restaurante com um senhor, um empresário, um restaurante de leitão, Aonde? na Avenida Roma. Também andavas sempre a saltar. Aqui, Avenida Jovens. Mas eu sempre tive na minha mente que, ao saltar, é que eu estava a aprender. Porque eu sei, tem muita gente da minha terra que saíram da aldeia, saímos da aldeia, foram trabalhar para um restaurante e trabalharam nesse restaurante 15 anos
E hoje eles são os donos dos restaurantes. Não é o teu caso, não é? Não é o meu caso, mas a maior parte do pessoal ainda era que eu passava. Que era um espaço, sei lá, inferior a 20 anos. Eu quis correr casa e mestre, Investem já, assim, de repente, em uns 10 restaurantes. mas é porque eu quis sair, porque eu, por autoria minha. Ok. E desenvolvi muito na hotelaria nessas passagens. Mas esse restaurante que na beira de Roma era um restaurante com leitão, onde eu tiro formação de leitão e onde eu começo a assar os leitões. Eu ia começar a assar os leitões. Aliás, Se chamava o restaurante. Sua Excelência o Leitão. E ainda tive lá, eu tive lá um ano e tal. Não sei, acho que não. Acho que não. Epá, costuma-se dizer assim que hotelaria, é o que eu digo, hotelaria não é para pedreiros, mano. Não é um pedreiro que está a carregar dinheiro e vai abrir um restaurante e vai fazer muito dinheiro, não. Hotelaria é para nós, para hoteleiros. Eu só sei de hotelaria, pô. Os anos todos da minha profissão é hotelaria, para me dar uma lâmpada tenho medo. Agora, se quiseres que eu tempere as carnes e que vai cortar as carnes, eu vou lá rápido. Ou cozinhá-las, ou que é a minha praia mesmo. Ok. Então, a seguir ao leitão. A seguir ao leitão, regresso ao Odivelas. É engraçado. Mas aí fui para o restaurante. Aquilo que eu estava a dizer. Hum, Avenidas Novas, outro ponto. yeah. Avenidas Novas, Andei assim. agora de Velas. Volto a Odivelas, vou trabalhar para uma casa de um empresário que me desafiou também de leitão. Porque te conhecia do Sua Excelência ao leitão. Sim. Já de outros, das vidas mesmo, através de outros empresários. Mas quando eu vou abrir esse restaurante, não, por acaso aí não gostei muito, porque quando eu vou para fazer o leitão, me apercebi ali nas sociedades umas coisas e não gostei. Então tive logo uma proposta muito boa para ir trabalhar no Queda d'Água. Ok, mas diz-me só uma coisa, antes de entrarmos aí. Como é que se chamava esse restaurante que tu foste abrir em Oliveira? Era mesmo o leitão? Chamava Restaurante do Leitão, sim. Ok. Sim. E depois aí tive pouco tempo, não gostei. Havia ali uns entendimentos. E essa foi a primeira experiência que tu tiveste como proprietário no restaurante? Não. A primeira vez que eu tive como proprietário foi na noite. No bar que eu abri num bar que eu. Não falei. Um bar que eu abri no Pai Alto, onde fazia as reuniões de maçonaria. E como é que se chamava esse bar? Clube dos Poetas Vivos. Ok. Que nem existe. É um nome também. Era um antigo Naif. Aquele bar chamava-se Naif na altura. Clube dos Poetas Vivos. Abri esse bar. E foste tu que mudaste o nome? Não, fui eu mais duas pessoas. Um professor e um contabilista. O professor, por acaso, já faleceu. Também o pica em Angola uns tempos. O problema desse... Eu tive sempre um azar nas sociedades, que eu era sócio. O problema que se acontecia comigo nos negócios que eu metia com alguém que não era da hotelaria. Isso me chateava muito. Se eu tenho um sócio e ele quer beber uma garrafa disso, vai ter que pagar. E foi isso que eu fiz nessa sociedade. Mano, chegou ao final, não sei quantos meses, juntei as contas todas dos dois. Olha, é isto. Ficaram todos ofendidos comigo. Então, olha, toma lá já, mas tchau, vão passear. Foi mesmo no Barrote, aquele bar já trabalhava bem. Fazia dinheiro ali já, naquela altura. E sim, estamos a falar final dos anos 90, não é? Sim, estamos aqui em Viseu. Sim. Mas pode falhar aí uma diferença de meses nas datas, mas mais ou menos isso, sim. Ok. Então, voltando ao ponto onde estávamos. Portanto, Odivelas, restaurante do Leitão. E depois, Não gostaste da experiência, voltaste às Avenidas Novas. não, eu Odivelas, restaurante de Leitão, e regresso ao Odivelas para abrir esse restaurante de Leitão também. Então, espera, o outro restaurante? De Leitão, sim, que era Leitão, que era mesmo em Odivelas nas Colinas do Cruzeiro. Ok. Isso na altura em que estava a arrebentar ali a construção. Sim. Não, já havia muita gente a morar ali. Já havia umas pessoas valentes ali. Muito estrangeiro, ali da lar, muito. Pessoas com massa. A falar dos anos bons Sim, em Angola, não é? sim. Isso fez-te um reflexo também. Mas eu esse restaurante foi uma passagem muito curta. Foi tipo 6 meses ou 7, não sei. Mas entretanto fui cobiçado para ir trabalhar para o Queda d'Água, que ainda hoje existe, lá em Baixo, eu não sei se conheces. Aonde é que. Fica mesmo na zona ali próximo dos bancos das Colinas do Cruzeiro. Ok. Queda d'Água. Uma marisqueira top. E como é que foi a experiência? Não, nessa marisqueira, sim, foi top. Ganhava bem. Era um menino, era o chefe lá dentro, dominava tudo. Dominava mesmo tudo lá dentro. Ainda estive lá um ano e tal. Foi. E depois andaram-me a chatear para vir para Angola. Andaram um ano e tal, que houve uma altura que eu decidi vir. Estamos em que ano? Vai, estou aqui há 2010. 2010. Sim, 2010. Ok. E como é que foi esse processo, mesmo a nível familiar? Acredito que não tenha sido uma decisão fácil. Não foi fácil, porque eu estou separado da mãe do meu filho.
estou a viver sozinho. Mas eu ganhava fixe, ganhava bem. Dava para pagar dentro da minha casa, nessa altura até ia buscar o meu filho à escola, fazia essas coisinhas todas. A decisão, quando o desafio foi fácil. Há nem uns meses ali a pensar num dia, digo assim, não. Há muita gente que não sabia que eu vinha para Angola, só souberam quando eu vim para Angola. Digo assim, não, vou mesmo, só. O que é que os teus pais disseram muito sobre ela? Eu disse aos meus pais, eu falei aos meus pais um dia antes de vir para Angola, que ia para Angola. O meu pai não gostou, o meu pai ficou muito triste, mas no dia a seguir telefonei a dizer que já estava em Angola. E os teus irmãos? Os meus irmãos, ora, na boa. Na boa, na boa. Mas também só falei depois de estar cá de vir para Angola, não falei antes. Mas, Porque é assim, porque nós saímos da casa dos nossos pais muito novos, cada um de nós faz a vida. Cada um se faz a vida, né? sim, mas uma coisa é estás a 420 km de Paredes de Cora, outra coisa é estás no mesmo continente, num país completamente diferente, Estás a ver? onde provavelmente quando eu te chegaste não terias aqui uma rede de grande apoio. Nada, não. Como é que foram esses primeiros dias? Os primeiros dias foi mesmo só estar em casa, né? Vivíamos todos numa guest house, estávamos ali todos, íamos almoçar. Nós ainda tivemos aqui uns 15 dias, porque o restaurante que viemos abrir ainda estava em obras. E com qual é que era? A marisqueira local, na ilha. A ilha. Na ilha. Para mim foi o restaurante número 1 que eu trabalhei toda a minha vida. Ok. Mesmo. Onde vês tudo comidas portuguesas, tudo vindo de Portugal, mas uma dimensão muito grande. Muito grande. Nós, depois de abrir essa casa, nós começávamos a trabalhar às 7 da manhã até às 2 da manhã. Isso era meses seguidos. Ninguém tinha noção do que um gajo passava aqui. Não foi brincadeira. Mas eu se for a falar disso, aqui de Angola é um bocado complicado. Sou uma pessoa que sempre trabalhei muito, mas estou um bocadinho escaldado. Os empresários portugueses em Angola. Me bato umas saudades da minha terra, às vezes. Eu às vezes só me dizer, eu vou mas é lá para o lugar de Cambeira, deixo uma barraca, vou um campo e vou lá. A sério, muitas vezes me passa isso pela cabeça. Mas agora já estou a estar. Eu fui muito. Naquela altura nós éramos muito enganados. Não vamos falar em nomes, né? Mas éramos muito. Éramos enganados, velho. Mas eu percebo que, e tu disseste que a marisqueira local foi o restaurante da tua vida. Foi a dimensão. Também foi aí uma mágoa. Muito grande. Mas pronto, não vamos falar mal. Ok, então vamos falar das coisas boas. Não, não vamos falar das coisas más. Tive coisas positivas e coisas negativas. Quanto tempo tiveste na marisqueira? 4 anos. Por aí, 4 anos foi o restaurante onde tu passaste mais tempo. 4 anos. Eu da marisqueira local. Sou desafiado para abrir um negócio onde eu fui enganado por um empresário angolano, né? Onde fiquei pouco tempo. Depois. Mas, ó Vitor, antes de avançarmos, quais é que foram as principais diferenças que tu encontraste entre trabalhar na hotelaria aqui em Luanda com aquilo que era a tua experiência de Lisboa? A experiência veio toda de lá. Nós não viemos para aqui para aprender nada. Eu, no meu caso, não vim aqui para aprender nada. Eu vim para aqui para dar formação. Foi o que eu vim fazer para Angola. Foi conhecendo. Tu vais para Angola para dar formação. Mas quais foram as principais diferenças que encontraste? A nível do trabalho, sim. Nenhumas. Não vi. A nível do pessoal. O pessoal a trabalhar, os empregados, nós éramos os chefes. Uma diferença muito grande. Ainda se nota hoje. Mas já há bons profissionais feitos por nós. Do resto, vi tudo normal. Tudo o que a gente tinha lá, tínhamos aqui e temos na altura. Então, e voltando mais para a dimensão do teu dia-a-dia fora do teu trabalho, como é que foi deixar Lisboa e vir para Luanda? No teu dia-a-dia aqui? Aqui foi mais pesão, não altura. Agora, e continua a ser. Como não há tanta liberdade. Como é que era o teu dia-a-dia? Aqui? Sim. Aqui é trabalho, casa, trabalho. Não há mais nada. Mesmo na altura não tínhamos para onde. Não saías? Não dá para sair para lado nenhum, não dava. Não, nós para sair tínhamos sim com seguranças, nós para sair tínhamos motorista não sei o quê, que chega uma altura que tu te cansas. Mas é mandar uns copos para os cones, eu marimata isto. É trabalhar e mandar os canepos. E tu moravas aonde quando vieste aqui para Luanda? Eu foi ilha,
Ficaste a morar na ilha? Sim, aqui a Marisqueira nós morávamos em frente. Ok. Atravessávamos a rua, tinha de ser assim, por segurança. Não, ok. Agora já se pode andar mais à vontade, mas é diferente. Quando tinhas ali um tempinho livre e já não salpinha à Eu praia, escondia-me, não davas muito arrisca risco. ali. Tá. Era o bom que nós tínhamos ali, era a praia. Claro. Era espetacular. Nós dava mais para a frente. Nós era assim, entrávamos de manhã, fazíamos um intervalo, como se usa lá em Portugal ainda na altura. Fazíamos um intervalo. Naquele intervalo, íamos em casa, mudávamos com uns calções, atravessámos a rua e estávamos na praia. Era a coisa boa que tinha. E não é, continua a ser a ilha, é o ponto. Aliás, o London, que é mesmo bom é a ilha. Não tens mais nada. Que é as praias. Ou o Mossul, logo a seguir. Ou... A seguir ao local, o que é que se viu? Epá, a seguir ao local, lá está a ilusão. Houve uma parte má. Não convém falar, porque não vão dizer que estamos a falar... mas não interessa falar, não. Mas foi ali um bocado... uma situação um bocado complicada. Mas eu arrisquei e fui trabalhar abrir uma churrasqueira com um angolano. Em que zona da cidade? Talatona. Ok. Eu saio da ilha, Talatona. Para quem não conhece Luanda, quais é que são as grandes diferenças entre a ilha e Talatona? E a Talatona é, na altura, é uma diferença muito grande. Naquela altura, o Estado ainda estava muito bem, não era? Estamos a falar, portanto, de 2014. Não. Eu dou 2000, 2011, 12, 13, 14, 2015. 2015, por aí. Eu sou desafiado. Nós portugueses em Angola somos considerados os melhores profissionais de hotelaria e há um senhor que me desafia. Eu, como estava numa situação que não estava muito boa, não me interessa estar a falar sobre isso, eu arrisco e vou com esse senhor, que eu estava ilegal até na altura. Um empresário que me deixou cair. E vou abrir essa casa com esse angolano. O angolano me usa para queria tentar abrir uma rede de churrasqueiras. E eu, ao fim de 6 meses, ele tinha prometido isto, vou falar com ele, porque isto está difícil. Mano, com licença, basta. Mas aí já tinham umas senhoras, tinham uma churrasqueira também, aqui ao pé da Via Express, tinham-me desafiado sobre isso. Nós temos que você vai trabalhar connosco. E eu disse, que se um dia acontecer, olha, aproveitei mesmo, ao fim do mês estou a ligar para as senhoras, estou a trabalhar com os senhores. Essa experiência em Talatona, então, foi negativa, muito negativa, mas foi muito rápida também. Foi meses, 6, 7 meses. Muito negativo. Eu passei aqui uns anos da minha vida em Angola a ser enganado, mas a ser enganado mesmo. Que se eu vou contar as verdades todas, esta merda dá uma guerra. Mas enganado mesmo, estou-te a falar a ser enganado. Sabes o que é ser enganado? Porque há situações que não vale a pena a gente estar a falar agora. Não convém, mas particularmente podemos falar e um dia desabafo contigo. Mas eu fui mesmo enganado. Eu nos entendi-me com esse senhor, o senhor ligado à Sonagol. Tipo uma ameaça que tipo aquilo existia um bocado aquela coisa, eu se quiser eu mando em si faço coisa, não mando, eu era assim, o gajo vem do sofrimento desde os 12 anos, vês para aqui dar a formação e agora vai dizer que eu é que mando, tipo, para 3 portugueses que me disseram isso, aqui quem manda em si sou eu, não, engano, já estamos no século XXI, mas saí mesmo, e fui trabalhar com umas senhoras numa churrasqueira no Vereda das Flores, ali ao pé da Via Expressa. Uma casa também pequenina, mas que eu entrei lá, fiz muito sucesso, muito sucesso. Eu pus aquilo a trabalhar mesmo, fazer pagodes, música ao vivo. Inventei ali. Aqui em Luanda, a hotelaria vive um bocadinho também da animação. Sim, Que é uma coisa, tens que ter animação mesmo. que é uma coisa, por exemplo, tu, quando trabalhaste em restaurantes coreanos em Lisboa, era uma coisa... Não quase nem existia a divisão na altura que eu começo a trabalhar na hotelaria. O restaurante que tivesse televisão era um luxo. O Manaus não tinha televisão, quando eu fui trabalhar para o Manaus. Depois é que se colocou uma, foi para lá um primo que eu trabalhar e colocou-se uma televisão. Agora aqui não. Aqui tens que fazer barulho. E quê? Estamos a falar de sextas-feiras, sábados... Mas há restaurantes que é todos os dias. Barulho, confusão. Que funcionam só assim. Isto aqui funciona com música e com cerveja. Então, e aí, quando foste trabalhar para essa churrasqueira ao pé da Via Expresso? Foi uma experiência boa, lidei com pessoas boas, angolanos, portugueses. Só que elas tiveram uma infelicidade e eu se calhar tive a felicidade.
tenho um empresário português que é cliente lá e que me desafia para trabalhar para ele. Ok. Um senhor tem ainda hoje existe o restaurante A Esplanada Palanca, aqui em Benfica também. E eu dei. E nessa altura tu já não vivias na ilha? Não. Ilha Quilamba. Da ilha, quando mudei para Talatona, fui logo morar para o Quilamba. Tive uns anos no Quilamba. Sim, depois, quando vim para o Palanque, em Benfica, que mudei para Benfica. Morei na ilha, morei na ilha, Quilamba e Benfica. A partir do momento em que chegas ao bar do Benfica, também já não sais mais. Não, até hoje. E aí, estamos em que ano? Estamos no Palanca, foi que hora? Nós estamos em hora 2017. Por aí. Ok. 2017, sim, por aí. Eu acho que pode haver uma diferença aí de um ano, por aí, mas acho que não. 2017, 18, 19. O Covid foi 19, né? Sim. Não. Foi antes. Foi antes. Que eu estou. Não, que esse espaço foi curto. 2017, sim, no Palácio. Foi. 2017. E entre 2010, que é o ano em que vais para Angola, Eu sei. até 2013, quantas vezes foste a Paredes de Cora? Isso aí é que é o problema. Por causa de um empresário português que deixou ficar ilegal. Eu tive 11 anos sem ir para descobrir. Ou seja, só voltaste em 2021? Não, agora 2024. Então foi mais do que Não foi 11 11 anos. Não, Mico, eu estou nessa casa que eu vim abrir, no local. 2011, 12, 13, 14. Em 2014, eu estive lá 4 anos e qualquer coisa. Mas nesses 4 anos eu fiz 2 viagens. De 2015 a sim, 10 anos por aí. Ou seja, tiveste 10 anos. 10 anos sem o país para ir a Paredes de Cora. Ok. E como é que tu viste agora Paredes de Cora quando voltaste depois de 10 anos de ausência? É, muito mudado, é? Tudo muito mudado. Mas sempre a nossa terra ninguém bem vai. Achei que está bonito, está tudo bonito, está aqueles caminhos. Não tem nada a ver com o que era de antes. Nós fui para a escola, atravessávamos o rio, tu agora tens calçadas, mano. O problema, a coisa que me entristeceu lá foi não ver pessoas. Tem poucas pessoas nas aldeias. Mas espetacular, é a minha terrinha. É a minha terrinha. E voltando então agora aqui outra vez a Luanda, portanto, dá-se o Covid e como é que segue aqui, portanto, a tua vida? Quando se dá o Covid, O Covid não se fez sentir tanto aqui em Luanda como se fez sentir, por exemplo, não, foi menos. Aqui houve menos controle, mas morreu muita gente americana. Mas quando vem o Covid é quando eu decido me lançar na minha vida. Decido sair do Palanque. Foi mesmo na altura do Covid. Vão trabalhar para mim. Com um angolano, mais um que me enganou. Jura? Me enganou. Um gajo apostou tudo, né? É complicado os negócios cá. É como se a minha terra, puta só, ladrão só. Não. Eu fui mesmo enganado. Mais fui enganado com um angolano, mas bem enganado. Me enganou bem. Saí sem nada. Vou fazer uma sociedade com um português. aonde? Aqui no que fica, aqui na zona de Benfica também, é? Que um senhor merecia que eu falasse mal dele mesmo. Merecia tudo esse senhor, tudo de mal. Porque ele me desafia para o negócio. Eu nessa altura estou ilegal. Em Angola eu estou ilegal. Ele me desafia. Eu dou a cara para milhões de kwanzas para abrirmos negócio. Ele tinha algum também. Mas eu fui e dei mais. Eu dou o nome do restaurante dos Minhotos. Porque eu é que sou minhoto. Ele é uma pessoa que é de Santa Comadão. Pá, e depois do restaurante está todo montado. Isto é uma piada do caraça. Depois daquilo estar a fazer milhões. O gajo vem com uma desconfiança. Sabe que eu estou ilegal. E ele próprio vai com o meu passaporte na DEF me denunciar. É verdade isto. E depois o que aconteceu? Epá, se tu estás ilegal num país como este, fazes uma sociedade confiando na pessoa que está contigo. A primeira coisa é que, pá, passou-me tudo pela cabeça. Não quis estragar a minha vida. Virei costa, estive embora. Porque senão ia preso e era deportado para fora do país. Os meus contactos me ligaram e avisaram. Epá, sai daí, meu.
Esconde. Percebes? Ok. E, Mas eu nessa altura que eu estou nessa sociedade com esse português de Santo Comadão, uma pessoa que eu lhe desejo tudo mal para ele sabe. E é complicado. Eu, nessa altura, queria abrir um barraquito, uma tasca para a minha mulher. Para outro negóciozito. mas aí já estamos a falar, portanto, de um tempo em que tu encontraste uma realidade familiar nova, Sim. já aqui em Luanda. Sim. Queres nos falar sobre isso? Eu trabalhava no Balanca, a minha mulher era funcionária lá, na altura. Eu achava que era a gaja mais bonita que existia lá dentro daquele restaurante. Eu assim, mano, tem que ser. Há ali uns anos a gatinhar que até. Foi difícil, mas consegui. Ok. Consegui. E foi a mulher, tudo que nós demos hoje, eu posso agradecer a ela. Porque ela viu-me eu passei mal, eu tive princípios no AVC, derivado desse negócio, princípios no AVC. Eu já me estava a ver mesmo, eu estava aí, estava a vazar. Passei muito mal, não imaginas. Eu digo, pós um ano em clínicas. Por isso é que quem precisar de alguma clínica aqui em Luanda, fala comigo que eu vou lá. Até fico a dever as operações, depois vou lá pagar. Entretanto, tiveste filhos? Sim. Mas eu tive uma relação, pode ir para a volta, tive a primeira relação. Esta relação que eu estou agora há 5 anos é mais recente, mas eu tive 8 ou 9 anos uma relação onde eu tenho. Não. Eu vim para aqui, um ano depois, o meu filho tem 10 anos, uma relação de 10 anos praticamente, sim. Quantos filhos é que já nasceram aqui em Angola? Tenho um da minha primeira relação e tenho um agora da relação atual. Ok. Portanto, neste momento tens 3 filhos. Esses 3 filhos estão todos cá em Luanda. Sim. Todos, à exceção agora do mais novinho, a trabalhar ao pé de ti também. Sim, o Rodrigo. Perfeitamente aqui integrados. É uma benção, é uma benção. Aos 50 anos andei afastado de tudo e aos 50 anos tenho tudo. Estás a perceber? Ok. Então vamos voltar aqui ao pós-Covid. Portanto, saíste do Quilanda e foste montar o espaço mínimo. Não, isso é quando eu abri os minhotos com essa sociedade desse senhor que foi muito mal para mim. Certo. Aí é que fui, aproveitei esse nome, o espaço mídia. Ou seja, transformaste. Ok. Mas o meu objetivo aí era um espaço mínimo em honra da tua mulher. Sim. Depois, aquele espaço ali que conheceste, não era bem a minha imagem, né? Então andei ali a fazer. Quanto tempo é que tiveste com o espaço mínimo aberto? Um ano. Um ano e tal. Foi o suficiente, mano. Para estar onde estou agora. Mas passei mal ali. Ou seja, em 2020. Pois, tu foste no espaço mínimo. Tu estiveste lá. Eu nem estava a acreditar, é? Ainda te lembras desse dia? Então não me lembro. Tu entrar para lá e dizer, foda-se, mas eu sou mesmo famoso, cara. Olha que foram lá pessoas famosas, já. Cantores e o que o pessoal achava. Eu tive pessoas que ficaram tristes porque eu saí para eu fechar aquilo. Que pessoas famosas aqui em. Tive cantores, e que pessoas ligadas à música. Algum não assim conhecido? Não muito conhecido, mas pessoas de bem. Pessoas de bem. E lá fazia uma galinha argentina, faz agora ali. As pessoas iam lá. Aquilo era um barraco, meu. As pessoas estavam ali debaixo da palha, à meia-noite, a comer galinha argentina com as mãos. Pessoas de bem, pessoas ligadas à televisão. Pessoas de bem mesmo. Olha, e como é que se dá depois a passagem agora para a Tasca de Tio? Foi aí, eu aí fiquei um bocado mal, então, daquele tasco que tu conheceste, no espaço meio. O meu objetivo já era crescer, bem. Eu ia pesquisar zonas. Eu fiquei sem nada. Então, o que é que eu fazia? O dinheiro que a tasca do espaço meio me dava, eu ia construindo outro, onde estou agora. Andei ali 2, 3 meses. Fazia 500 mil na tasca e investia 500 mil. Passei muito mal. Aliás, eu quando abri este restaurante, que é a Tasca de Diogo, e hoje é um restaurante com nome, onde eu também tenho nome em Luanda, tem. Se quiser abrir uma Tasca de Diogo e noutra zona de Luanda, as pessoas vão me conhecer. Eu quando abri aquele restaurante devia ter para aí 8 mesas lá. Hoje devo ter 140 lugares. No espaço de 2 anos e tal. E gostavas de ter outras tascas no Tio Vitória aqui pela cidade? Gostava. Só que o problema é arranjar pessoas para trabalhar. É um problema que existe em Portugal. Claro. Eu aposto, eu quero montar uma tasca. O gajo agarra em 15 ou 20 milhões
Pumba, vamos abrir uma tasca. E depois quem é que vai? Vou eu trabalhar? Vou seguir até um ano, só se eu fosse maluco. Nunca, bro. Ora, esquece. Não. Mas já há aí projetos. Há aí um projeto de idade fixe. Olha, e estás otimista aqui para o país? Já percebi que gostas de estar aqui em Angola, que tencionas não voltar pelo menos nos próximos anos a Portugal, pelo menos enquanto tiveres aqui força para trabalhar, não é? Sim, sim. Como é que vês aqui o teu futuro em Angola nos próximos anos? Epá, como é que eu não sei? Não sei. Não, como é que eu vou te explicar isso? Não sei porque. Epá, neste momento estamos a ganhar dinheiro. Daqui a um ano ou dois, não sei. Mas pá, estamos a viver, eu estou a viver fixe, eu com a família, uma família fixe. Epá, mas também é com um trabalho, não é fácil, não é? Eu posso dizer que hoje, tipo, se me comparar a hoteleiros em Portugal, com a minha idade, que eles já estão agarrados à cozinha e o caso do Benmão na grelha, não sei o quê, eu não, mano. Eu comprei uma almofada para me sentar, percebes? Mas tenho que estar ali para organizar. Agora, vejo visto ótimo. Epá, gosto da Angola. E me sinto bem cá. Gosto do povo. Gosto. Estão muito bem. Eu já em Portugal convivia com os negros, muito. Gosto do povo. Epá, adaptei-me a isto. Agora, eu com a idade que tenho, voltar a Portugal, só se for para passear, sim, mas agora, epá, só mesmo um caso de doença que me leve que eu tenho que ir para lá. Do resto, não. Nunca abandono Angola. E como é que esse amor que tu ainda tens pela terra ainda se combina com este novo amor que tu descobriste em Angola? Mano, a minha terra é sempre a minha terra. Só que o problema é que uma pessoa já saí de lá há uns anos, deixámos de conhecer as pessoas, há muita gente que viajou para todos os lados. E eu cheguei ali à minha terra, o que é que eu gostei? Foi de ver a minha aldeia. Espetacular. E vi uma pessoa ou outra, estás a perceber? Mas sou pessoa, não sei, o dia da manhã para voltar lá. Gostavas de ir lá? Sim, a vida não me permitia lá ir muitas vezes. Agora já tenho uma vida mais organizada. E o próximo ano, se puder ir duas vezes a parede de Escoura, não é Lisboa. A parede de Escoura, a minha aldeia, estou lá. Tem lá a minha maisinha, com quase 20 anos. Tu hoje tens mais amigos em Paredes de Cora ou em Lisboa? Lisboa, zero. Não tens Tens, tens os teus irmãos. Sim, não, família. Agora, amigos, epá, não. Tenho um amigo que até é angolano, o Somário, que tem lá a restauração também está fixe. Mas que amigos assim, já mais velhos, mano. Por exemplo, do tempo da rampa. Aqueles clientes ativos lá para o Jorge, o Telho Muniz, o Júlio. E ainda falámos mensagens, mano, mas é aquela avisado só uma mensagem, ou de vez em quando uma videochamada. Estás a perceber? Em Paredes de Escoura, é mesmo só a minha maisinha e os amigos de Paredes de Escoura, alguns têm em Lisboa, tipo o Serafim, falo com ele, que era meu vizinho lá, que agora nem casa lá tem. Poucos, nem poucos. Mas tem os meus irmãos, tem lá a minha irmã, o meu irmão, se eu quiser lá ir, tenho a casa deles para dormir. E tenho a casa da minha mãe também. A aldeia espetacular, é mesmo, esquece. Olha, nossa, aquela zona ali de Água Longa, aquilo está muito bonito, muito. Olha, não fui a Ponte Lima, gostava de ir, não sei como é que eu não passei lá. Mas Paredes de Escoura, esquece. Espetacular. Eu quando entrei naquela vila, só que foi num tempo do frio, em dezembro, não. Eu me arrepiava, eu lagrimei tudo. A Vila de Coura, quando entras naquela rua, como é que chama aquela rua para lá abaixo? Foda-se, tudo desnado. Eu fui na Caixa Geral de Depósitos para tratar de uma conta. Eu chego ali, eu não esperei, mano. Nós aqui é filas, canais, mano. Arranja um canal para eu sair até diz, mano, cheguei lá. Tudo o que esta tarde é tudo muito simples, muito rápido. Olha, diz-me uma coisa. Se te perguntassem, ou se tivesses que dar um conselho a alguém que quisesse abrir um restaurante aqui em Luanda, que imagina alguém na tua situação, ou melhor, com o teu perfil, um jovem que trocasse Paredes de Cora por Luanda, conselho que lhe davas? Não dou conselho nenhum. Fique lá e para descobrir o processo, não arriscar. Porque isto aqui nós temos que ter coragem, temos que os ter no sítio. Isto aqui não é para pessoas que mesmo, isto é para rijos mesmo. O que eu passei na minha vida para estar não tenho agora, eu passei mal, eu passei fome, meu. Sabes o que é passar fome? Que ninguém acredita. Eu quando abri o restaurante dos Minhotos no Quifica, eu não tinha 100 kwanzas para apanhar mota para ir para o Quifica. Eu fiquei completamente na merda. Percebes? Não aconselho a ninguém.
As pessoas que queiram vir de lá para cá para trabalhar, que sejam muito certinhas, mano. Porque se vê naquela do dinheiro aqui, esquece. Porque há mais aqui é portugueses destruídos já. Nem te passa pela cabeça. Se andas nesses bairros aí, portugueses andar de moto, de pendura, não tem nada, estão mesmo caídos na merda. Não aconselho. As pessoas que venham com juízo e para trabalhar. Porque atenção, a maior parte do estrangeiro que está aqui é tudo loucura. É tudo loucura. Agora, quem quiser vir lá para aqui para abrir um restaurante, o conselho é vamos fazer uma sociedade que vamos abrir. Eu vou-te ensinar como é que tens de gerir isto. Mas é muito difícil, não é para todos. Hã? Eu, português, a lidar com os gajos do peixe, com os gajos do marisco, a ir nas praças, a ir. Há poucos a fazer isso. Eu fiz isso tudo. Por isso é que eu venci. Venci, estou aqui, não estou carregado de dinheiro, mas estou a viver, estou a respirar, tenho uma família bonita, não falta fruta em casa, iogurtes, isso tudo. Que é muito importante. Onde é que vais passar o Natal este ano? Aqui, olha, aí a casa. Não vais a Coreia este ano? Gostava muito, mas como foi pai muito recente, há 4 meses fui pai, não dá para eu viajar, com o bebê não dá. E também deixar a minha família para ir, também não consigo. Sei que a minha mãezinha este ano vai ficar triste, mas ela vai passar com a minha irmã e com o meu irmão lá. Porque praticamente o ano passado estivemos todos juntos que não estávamos há anos, e este ano ela é capaz de passar sozinha com 2 filhos. Mas a vida é mesmo assim, meu. Mas vou passar aqui como fosse lá. O polvo cozido, o bacalhau, tudo. Vou fazer tudo igual. Queres desejar um Feliz Natal a quem nos vai ver? Para toda a minha família, para todos os meus amigos, para quem nos está a ver, né? Um Feliz Natal, um próspero ano novo e tudo de bom para 2026, mano. Estamos aqui. E em breve vão saber mais notícias minhas, né? Brevemente, né? E brevemente estou lá também. Guida, muito obrigado. Na boa, mano, sem problemas. É sempre bom conhecer aqui a história de quem deixou os campos de paredes de cor pelas ruas de Lisboa. E o teu caso, ainda vieste aqui, vais além, trocaste de continente, arriscaste. E graças a Deus que estás bem, que estás feliz, que encontraste aqui um novo enquadramento familiar e que hoje podes dizer que o bairro do Benfica é o teu sítio. É o meu sítio, é o meu nome aliás, eu usei o meu nome, como é que eu fiz? Eu me esforcei tanto para estar onde estou, que eu digo assim, eu tenho que tirar o chapéu a mim próprio. O meu restaurante vai ter o meu nome e vai ser Tasca do Tio Vitor. Eu pessoal, Tasca porquê, mano? Porque é assim, tu se vieres aqui, vês uma parede meia coisa, ou vês uma mesa meia coisa, isto é Tasca, mano. Não tens por onde reclamar. E o pessoal ficou assim, pois é, tens razão. Mas eu tenho grandes empresários que entram lá e disseram, não, Vitor, isto não é Tasca. Isto é um dos melhores restaurantes que temos em Benfica. Aliás, para mim é o melhor restaurante, que muita gente deve dizer isso. E então por isso é que eu tirei o chapéu a mim mesmo e usei o meu nome. E fica para a recordação depois, para quem cá fica, né? Tasca do Tio Vitor. O filho da tia Isaura, trabalhava no campo, mas já passou muitos anos, é complicado, é? Nós que somos lançados assim para o mundo, e hoje estamos aqui, né? É muito bom. É muito bom. E foi assim o episódio desta semana com um convidado muito especial, o Vítor Ferreira, proprietário da Tasca do Tio Vítor, no bairro do Benfica, em Luanda. Se gostaram, façam like, subscrevam a nossa página no YouTube, no Facebook, no Instagram, sigam o nosso podcast, deixem os vossos comentários e até para a semana com a minha irmã novamente aqui no meu lugar. Muito obrigado. Não saiu nada mal. Feliz Natal!